Salve, salve, galera. Estamos de volta aí, mais um Flow. Bem-vindo ao Flow Podcast aí. Flow Podcast é um bom nome, né? Sugestivo. Esse momento de hoje é bom também. Nosso convidado de hoje, Dr. Pedro, que vai... Pedro Melo. Dr. Pedro Melo vai falar um bocado aí com a gente sobre muito assunto que tem pra gente desenvolver aí essa história. Vamos ver. Ele é conhecido também por algumas pessoas aqui do nosso Flow Podcast como Dr. Cannabis, né? Porque hoje, claro que a gente não tem um roteiro aqui muito, a gente não precisa só falar de maconha, né? Mas eu acho que... falar de tudo. Eu acho que é um bom assunto pra gente começar, né? Não? É um assunto agradável. Tipo, tu é médico e sempre tivesse interesse na área ou não? Como é que começou? Eu acho que é sempre bom começar com essa pergunta justa. Como é que começou assim nessa... Agora eu vou trabalhar com maconha, assim, com cannabis medicinal. Rapaz, assim, isso especificamente no tema da cannabis, que é a maconha, né? Tem vários sinônimos, né? Liamba, diamba, ganja, dirija. Charas, massa, né? Exato. Coisinha. Mas assim, é importante a gente começar falando que realmente a gente está falando de uma coisa só. Sim. Né? Porque existe esse tom pejorativo às vezes e é bom a gente já ir quebrando também o preconceito. Eu comecei em 2014 quando eu vim de Aracaju para o Recife, eu sou natural de Aracaju e cheguei aqui para fazer a residência médica em acupuntura no Hospital das Clínicas. Em maio de 2014 teve um simpósio lá em São Paulo, que foi o 4º simpósio internacional do uso da cannabis medicinal. Quando eu voltei de lá, no mês seguinte eu já estava prescrevendo, não dentro do Hospital das Clínicas, que eu era residente, né? Mas a partir dali, quando eu comecei a encarar os pacientes e avaliá-los, né? Eu dizia, esse daí tem critério. Esse também. A maioria o que seriam critérios? O que seriam critérios? Eu fico curioso. Então, agora. assim, quando a gente fala de prescrever algo, por exemplo, você passa por uma avaliação clínica. Sim. Para o médico tomar uma conduta de prescrever, encaminhar, recomendar, evidentemente ele faz uma avaliação. E nessa avaliação onde se chega a critérios. Tem pessoas que vão ter critérios para fazer uso de determinado tratamento. Sim. Por exemplo, a gente sabe que a cloroquina não funciona para o Covid. Está bem claro para todo mundo entender. Então, assim, porque não cumpre critérios do ponto de vista de risco-benefício. Mas, assim, tipo, eu já vou fugir do assunto, mas a gente volta para isso. Não, Já que a gente pegou a cloroquina aí, saiu alguns estudos sobre maconha e Covid, né? Uhum. E foram promissores ou não? Porque, se na dúvida... A questão é da cloroquina, porque ninguém sabe se funciona ou não funciona, era melhor da maconha, né? Assim, porque teve estudos positivos sobre o assunto ou não, eu tô viajando. Há aproximadamente um ano, eu falei, né, pela primeira vez sobre maconha e Covid. Né? E aí, e recentemente também eu mencionei isso com estudos mais recentes. E eu menciono esse de um ano atrás porque ali o governo de Israel, eles separaram 800 tipos de espécies de cannabis, né? Você sabe que existem mais de 3.500 tipos de subtipos, né, de cepas de cannabis diferentes. E isso é importante de comentar também, porque quando alguém fala bem assim, maconha faz isso, maconha faz aquilo, você fala, qual das 3.500 né, você está falando? Porque cada uma dá uma característica, né? Então, o governo de Israel, o Ministério da Saúde, tem separado aproximadamente 800 cepas e eles testaram 13 cepas para o tratamento do Covid. E aí viram, né, resultados relevantes e de lá para cá, tanto em ensaios pré-clínicos, que são aqueles modelos animais, in vitro, como também ensaios clínicos. Né? E assim, não é para surpresa que vem esse efeito, porque a gente conhecendo os efeitos dos canabinoides e dos compostos que estão presentes na planta, né, dos quase 1.500 compostos que estão presentes, é fácil de entender que ele já tem uma propriedade imunomoduladora conhecida. E o problema do Covid... Isso quer dizer o quê? Imunomodulador. Para isso eu ia agora. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente fala do Covid, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma doença que ela vai ter um componente imune. O sistema imune do corpo é o sistema de defesa. Sim. Né? Então... A gente sabe que quando o vírus ele se liga a um dos determinados receptores que estão muito presentes no pulmão, e é por isso que o trato respiratório tem a questão da via de transmissibilidade que é mais fácil,
né, e também dos receptores que estão lá presentes, eles vão se ligar e causar uma tempestade de citocinas, ou seja, de processo inflamatório. O vírus chega lá e tem uma tempestade de citocinas, uma inflamação. E essa inflamação, quem é responsável por esse processo inflamatório, ou anti-inflamatório, ou pró-inflamatório, é o sistema imune. E a cannabis ele tem uma propriedade imunomoduladora. E é por isso que vai reduzir esse efeito de tempestade de citocina, que na prática clínica, no Covid, vai refletir em falta de ar, de saturação, o quadro respiratório, né, o quadro sistêmico de febre. Entende? Então, ela ajuda a aliviar o sintoma e talvez a curar mais rápido, seria um pouco disso? É mais do que isso. Só um minutinho. Quer pegar uma coca, não? Mais do que isso, se você imunomodula, o que você está fazendo é tentando fazer com que aquela aparição daquele vírus não cause essa tempestade de citocina e, evidentemente, não leve a uma forma mais grave. Entendeu? Então, isso tem a ver com o tempo, tem a ver com o prognóstico, que é de melhorar mais rápido ou não, ou até mesmo de vir a adquirir uma forma grave, né, do ponto de vista sintomático. Se você freia essa tempestade de citocina, do ponto de vista clínico, você vai ter uma possibilidade menor de chegar a esses sintomas graves. As coisas mais graves, né? E por que não continuou se fazendo esses estudos? Não, mas continuam. E por que a galera não está indicando? Eu não entendi. Não, mas aí é que tá, né? Tem países que... Veja, é isso, a gente está falando de onde, né? Hoje são aproximadamente 50 países, mais de 50 países, que já entraram no processo de regulamentação, né? Pelo menos do uso dito medicinal, que eu prefiro chamar de terapêutico. Mas, assim, Desculpa, mas qual é a diferença terapêutico medicinal? É uma nomenclatura que, quando a gente leva ao ponto de vista terapêutico, ele sai daquela visão especificamente médica. Entende? Tá. Até pra gente... porque assim, a gente tem que lembrar que a cannabis ela já é usada de uma forma ancestral. Então, assim... As drogas em si, né? Tem uma marula aí, tem umas questões, né? Tem até uma ideia que... É uma especulação, né? Que tem ali a revolução cognitiva, que ninguém sabe muito bem porque o Homo sapiens realmente ficou mais sapiens, né? Tem uma revolução cognitiva que muita gente diz que foi o uso de entorpecentes, talvez a maconha ou talvez a marula, que talvez, assim, versões antigas, né? Dessas plantas. O papel das plantas de poder no desenvolvimento, das plantas de poder na espécie humana, isso daí é inegável, né? E inclusive assim, até hoje você vê a revolução dos psicodélicos, né? Que é outra demanda que existe, né? É outro tema também. A partir de 2 anos depois da cannabis eu me aprofundei no estudo da terapia, da psicoterapia aliada ao uso de psicodélicos, e hoje é uma demanda que aparece muito. Mas assim, psicodélicos, está falando de LSD, esse tipo de coisa Existem psicodélicos, existem os psicodélicos sintéticos e os psicodélicos naturais. Sim, né? mas eu falo que são utilizados hoje como tratamento, sim, assim como a maconha ainda? Não só hoje, como foi muito utilizado, sim, né, sim. na década de 50, né, do século passado, na década de 60, até veio o proibicionismo, né? O que aconteceu com a cannabis, né, com a maconha, aconteceu com os psicodélicos. Existe um hiato, e é até curioso falar sobre isso, porque normalmente quando existe um desenvolvimento, algo promissor na ciência, você continua, veja a pergunta que você fez, não vai continuar investindo? E por que no caso da maconha, né, dos canabinoides e dos psicodélicos isso foi barrado? Essa é a questão, porque o pessoal ficou nessa noia da cloroquina e não teve uma noia da maconha também, pô. Mas eu quero dizer que eu não quero entender. Mas aí a gente entra para aquele velho debate, né? Por que existe um pudor maior em prescrever a maconha e não existe com outros medicamentos convencionais? Exatamente. O próprio clonazepam. Sim. Por uma questão que tá... Aí é onde entra a questão da política de drogas, né? A gente tem que lembrar que no início do século passado houve um movimento muito forte de tirar o que é natural e que a população, de maneira geral, tinha mais acesso, para implementar a ideia do sintético. E aí enriquece as Big Pharma, né? Sim, sim.
Né? Isso é um movimento que é conhecido. Uma das grandes causas do proibicionismo da maconha, entre outras, né? Mas de fundo, né? A gente tem que lembrar que o professor Henrique Carneiro cita muito que as drogas, assim como os alimentos, a melhor parte foi deixada para quem era do alto clero, né? Ou seja, sempre foi utilizado como um recorte social, até hoje. Exato. Então as drogas, elas são muito importantes. Então, assim, tem que entender que não existe guerra às drogas. Primeiro porque quem está morrendo não são as drogas, muito pelo contrário. Não tem como matar a droga, né? Porque quando você pega ali 1 quilo de maconha, você vai morrer, esse desgraçado, não vai rolar. Não, mas é uma coisa que é conceitual e é importante a gente comentar isso, porque quando você tem, por exemplo, uma pessoa que vive numa situação de vulnerabilidade social, e que entende a política de guerra às drogas como que fala, eu perdi meu filho para maconha porque ele levou um tiro. Não. Você não perdeu para maconha, você perdeu para o proibicionismo. Exatamente. Porque se fosse regulamentado, ele ia num dispensário, inclusive ele ia saber o que ele está usando. Exatamente. Né? Ou seja, ia seguir toda a tramitação de um produto convencional. Não adianta bloqueios artificiais. As pessoas não vão parar de usar drogas e as drogas não vão acabar. E tem aquela velha questão, né, velho? Tipo, uma coisa se você for, por exemplo, numa farmácia ou se consultar com um doutor e dizer assim, doutor, eu quero usar droga, independente de qual seja o meu motivo. Não tô afim, tá ligado? É muito mais fácil ele me passar e dizer, olha, você quer, beleza, então eu vou lhe dar aqui, essa é a quantidade, essa aqui é a coisa boa pra você usar, assim, do que você chegar na mão de um traficante que tá nem aí pra você, né, mano? E aquela OMS do gueto. E aí é onde ela aparece como porta de entrada, se for proibida. Porque você vai comprar, questionável, né? Não, no contexto proibicionista. Mais uma vez, não é a maconha que é a porta de entrada, é a droga no contexto proibicionista. Porque é isso, você vai comprar maconha, o que é que o cara pode falar? Só se você comprar pedra junto. E aí você vai reclamar o quê? Venda casada pro Procon? Entendeu? Não tem, é o proibicionismo. A porta de entrada, né? A porta de entrada é o açúcar. Entendeu? Que é a primeira droga que a gente. E é que leva as pessoas para os hospitais. Sim. Entendeu? Obesidade, e depois do álcool, né? A gente vê como você. E das ilegais, né? Nem é a maconha. Tem loló, lança, cola. Tem remédio. Diga o que você sabe, qual é o seu conhecimento? Benflogin 10. É isso, pô. Isso é o que o cara começa a usar. O cara não vai primeiro, se quiser uma coisa ilegal também, né? Não, e outra coisa, se você parar a pensar nessa questão da porta de entrada da ilegalidade, é muito mais o loló no carnaval do que a maconha. Na verdade, assim, é como eu digo, a porta de entrada ela termina sendo a primeira droga que você vai ter contato. Açúcar. É o açúcar. Com e assim, certeza. É a que mais leva a gente para o hospital hoje. Com certeza. Tem muita gente, por conta do açúcar, internado no hospital do que por maconha. Você conhece alguém? Gordura, obesidade, todas as consequências, né, que o açúcar leva, né? Por isso aí, tu tá ligado que você é metade desde criança, é justamente isso. Pronto. Isso é um grande problema, com certeza. Mas nem por isso a gente vai dizer que deva ser proibido. Não. Porque as pessoas têm o direito de usar o que elas queiram colocar da pele para dentro. E além do mais, como eu falei, não adianta fazer bloqueios artificiais. E nem o lobby da Coca ia deixar, né, mano? O proibicionismo do álcool nos Estados Unidos foi um exemplo muito claro disso. A lei seca. Exato. Né? O que criou foi Al Capone. Ele só existiu porque foi proibido. Se não fosse proibido, Al Capone nunca existiria. Exatamente. Aí há controvérsias também, a gente querer imaginar um passado que a gente alteraria isso alguma coisa. Porque podia ser que ele fosse bandido de outras coisas. Ele podia não vender bebida. Ele está trazendo a questão É o mesmo que dizer, se cocaína fosse liberada nos Estados Unidos, não existiria Pablo Escobar. Pablo Escobar ia ser um cara, uma figura de alguma forma. De alguma forma. Sim, não, mas a gente fala no contexto social. Aquela coisa, por exemplo, não é, tipo, o fato de você legalizar as drogas não vai acabar com o crime. Talvez acabe com o poder da organização, porque o lucro é muito rápido, o lucro é muito grande, o que sustenta. Mas infelizmente, o crime vai continuar existindo, a galera vai assaltar a banco, a galera vai fazer não sei o quê. E a questão é o seguinte, porque não é só... Não tem nada a ver droga com crime, né? O tráfico, ele não é só de droga, ele é de contrabando, de mercadoria sem nota fiscal,
é de infinitas coisas. Mas se bem quem tá no poder mesmo agora é os milicos, né? Miliciano, que vende gás, vende gatomete, vende a porra toda. Os caras tomam conta de uma região. Mas é isso que tá acontecendo, né? E agora que fudeu, né? Que a maconha não vai ser liberada mesmo com essa galera aí, né? Agora tá esse debate, né, do PL, né, o PL 399. Sim, né? Saiu agora, né? Sim, no caso foi aprovado, tudo certo. Ele vai sancionar ou não? Não, isso? Na verdade é o seguinte, veja, o que foi aprovado foi na comissão, né, da Câmara dos Deputados, que teve o empate 17-17 e o desempate do voto do relator, que tem apresentado o substitutivo, que é o deputado Luciano Dutti, né? Que é o relator do projeto, que é o PL 399, que ele é de 2015, de autoria do deputado... E vamos começar do básico. Qual é o objetivo desse PL? O que é que ele pretende mudar exatamente? Eu não entendi. Quando a gente fala do uso da maconha, existem diferentes formas de uso, né? Você tem o uso religioso, ou ritualístico, você tem o uso hedônico, ou uso adulto, ou recreativo, como alguns gostam de chamar, que eu não acho mais adequado, mas... como se chama, você tem o uso terapêutico, né, e você tem o uso industrial. Esse PL, ele tenta contemplar, a proposta dele é de contemplar uma regulamentação tanto para o uso terapêutico como para o uso industrial. Ele não traz a debate o uso hedônico, o uso social, recreativo, adulto. E também não traz religioso. Então, qualquer debate que queira levar essa pauta, na verdade está querendo desvirtuar do assunto, porque assim... nós que defendemos uma regulamentação como um todo, a gente até lamenta que não esteja incluído, mas já que estamos debatendo que já não foi incluído, porque saberia-se que não ia passar, porque já está difícil passar só com uso terapêutico industrial. Então, o que ia aparecer, né, vai, como a gente tinha conversado, né, tipo, são caminhadas, né, são passinhos, né, porque... Ele não contempla como um todo, né? Mas a gente deve apoiar e deve dizer sim, porque... ele vai contemplar o uso veterinário, a regulamentação para o uso veterinário, para pesquisa, entendeu? Para o uso de produção por parte das associações e de indústria. E ele, o substitutivo, ele inclui o uso industrial, que aí a oposição começou a criar os chamados fake news, né? De dizer, olha, agora querem implantar maconha outdoor, e como é que vai transportar isso? Aí o pessoal está explicando, não, esse uso industrial é o cânhamo, nem tem princípio psicoativo, é o cânhamo, é outra coisa. Não, mas é maconha. No caso, esse industrial é para usar a fibra do cânhamo, ou seja, é a que não dá lombra, que é para fazer blusa, para fazer tecido, porque por conceito, para a gente chamar de cânhamo, você tem que admitir que aquela planta ela tem até 0,3% de THC, o que significa uma dose, que é o princípio que dá esse efeito euforizante, né, o THC. Então, menos que isso não dá lombra. Não, nesse valor não. O cânhamo você... Se estiver preocupado com o transporte de cânhamo, é melhor se preocupar com o transporte da cana-de-açúcar. Se roubarem o caminhão e fizerem álcool ali, vai dar muita lombra, né? O cânhamo não. Se querem regulamentar alguma coisa, faz no transporte do caminhão da cana-de-açúcar, né? Eu acho um exemplo muito interessante que na época da colonização, não só do Brasil, mas das Américas inteiras, a grande maioria das velas e das cordas dos navios, das caravelas, grande maioria da época eram feitos de cânhamo. Sim. Tanto que as caravelas de Maurício de Nassau trouxeram eram feitas, as cordas e as velas eram feitas de cânhamo. E aí eu acho muito interessante esse exemplo desse preconceito tão forte que tem hoje em dia com o que possibilitou tudo isso. Então quer dizer que a gente perdeu tudo isso por questão política. E também muito social, racial, dividir a sociedade. Se a gente for recorrer ao histórico do proibicionismo, de maneira isolada, ele já aconteceu em tempos anteriores, né? Agora, sim, a globalização do proibicionismo, ele vai ganhar força a partir do início do século passado, impulsionado pelos Estados Unidos. Que, assim, naquele momento, vem parado em quê? O proibicionismo ele vem parado num evangelismo puritano, nem sequer da Igreja Católica, porque eles usam o vinho, né, como Eucaristia. A questão das indústrias farmacêuticas, que vem aquela revolução dos sintéticos que eu falei, e né, o corte racista, né, quando você recorre ao que se está amparado
o discurso proibicionista, né, daqueles que foram os grandes proibicionistas, né, como Enslinger, né, que é o cara que assumiu de 1930 a 1962 o departamento, né, de narcóticos dos Estados Unidos, ele vai dizer, olha, né, ou então psiquiatras como Ulisses Pernambucano, ou então Ulisses como Rodrigues Pernambucano, Dória. ele era contra totalmente, né? O Ulisses Pernambucano, ele foi à segunda convenção do ópio em 1924, ali em 25, para dizer que a maconha era tão perigosa quanto o ópio. Então, assim, ele foi um cara que fez um tremendo desserviço. Mas o ópio é uma coisa tão Não, pior assim não, mesmo? nem é assim. O ópio como tal, ele, se a gente for discutir em termos de substância, você proibir o plantio da papoula é outra ignorância. Na verdade, houve um interesse. Né? Houve um interesse. A Primeira Guerra foi em 1729. Sim, Existe um desbalance na balança comercial de consumo e a Inglaterra, né, uma vez que proíbe o comércio do ópio, é a Primeira Guerra, né, na verdade, as drogas. O primeiro relato de guerra às drogas, que foi quando a Inglaterra proíbe e a Companhia das Índias Orientais inglesa é quem toma conta do comércio. Ou seja, toda vez que você tem um proibicionismo, vem alguém que tem um grande poder e vai se empoderar daquele mecanismo paralelo. É como acontece até hoje. Entendeu? Então, assim, o corte racista de dizer, olha, como os psiquiatras, né, o Dória lá de Sergipe, né, o Ulisses Pernambucano, de afirmar, né, que, olha, se as pessoas que fumam maconha, os pretos acham que são tão bons quanto os brancos. E era assim mesmo. As frases eram assim. Então, assim, se você recorre ao registro histórico, você ser proibicionista, você está sendo racista. Ainda que você não saiba e que tenha sido iludido por essas, né, desinformações que a gente recebe até os dias de hoje. Mas né? a própria droga, ela não respeita isso, né? Nesse ponto racial, o proibicionismo nos Estados Unidos, por lei propriamente contra cannabis, etc., começou logo após a libertação dos escravos. Que aí começou com as divisões... Isso foi uma das primeiras vezes que ainda tem estados mexicanos, né? Também. E aí que eles proibiram justamente porque quem mais consumia em rituais religiosos e de uso recreativo eram os escravos, que agora eram livres, né? Então era uma forma muito fácil de você conseguir dar um motivo para prender enfim... Como é hoje, como é hoje, né? Quem são os presos por drogas hoje, né? Exatamente. A população negra da periferia. Porque como eu estava falando, a droga não respeita essa questão de cor, né? A droga está em todas as cores, em todas as classes. Na maconha, agora a diferença é o quê? Tipo, enquanto um fuma aquele prensado, o outro fuma aquela flor. Exato. Não, é isso. Que droga você usa, né? É o açúcar, é o café. Perceba que a droga, ela sempre teve importância no comércio. Desde as grandes navegações, noz moscada, o café da Arábia, né? A cana-de-açúcar, quando começou, a açúcar do Brasil todo. Entendeu? É isso. Então as drogas, elas fazem parte e há um interesse em dominar esse mercado. Então o proibicionismo hoje, ele interessa a um grupo que está se beneficiando disso. E não é aquele que está com 50 gramas de maconha que foi preso por conta disso. E nem sequer tem uma audiência de custódia. Entendeu? São aquelas aeronaves, né? Cheias de pó. Né? 9 quilos de pó, assim, eu acho que mais exato. Não, mas essa daí não. A que viajou para a Espanha era 39. Era né? 39? Era porque ninguém sabe por que não 40 até hoje. Né? Só uma besteirinha a mais. Era 39, achava que era 9. Não, mas a que foi pega lá que foi denunciada com envolvimento, né, do Parrella com o Aécio Neves era de meia tonelada de pasta base, né? Aécio Neves eu tô por fora. Oxi, é muito avião de pó por aí, eu tô por fora. Essa é clássica. Eu sabia do presidente, o cara foi em Sevilha, caiu. Rolou também. Que foi essa de 39. E teve meia tonelada de Aécio Neves. Faz anos. Aécio Neves é Neves mesmo, né? É Neves mesmo, pô. Não tem como não. Aécio Neves pra cima. Eu não gostaria pra ninguém não, mano. É só que eu não sabia, não. Eu achava que era muito mais uma coisa que a galera achava do que uma coisa comprovada. Rolou esse B.O. gigante. Porque tipo, cola... Pô, tem uma filmagem de cola, tu já viu?
A filmagem que era Collor, tipo, com a cara de que tinha acabado de... Que filmagem é essa, monstro? É um depoimento dele sobre uma merda que tava rolando lá. Isso aqui tá uns olhão pra galera mesmo. Eu acho que assim, mais do que colocar em jogo assim, o fato dele usar ou não, é o que ele faz do ponto de vista político, né? É do ponto de vista assim, do que isso provoca, né? Que é a guerra às drogas, que é... Sim. Fazer a gente chegar onde chegou agora, né? E a gente tá falando muito agora de hipocrisia, né? Que tanta galera que faz a guerra também tá usando vários tipos de drogas. Exatamente. Né? Sim, é isso. Não deixa de estar. Existe, isso não é à toa, né? Existe um objetivo para que isso funcione dessa forma. Então, tu acha que para resolver mesmo tipo uma questão mais ampla da sociedade, não é questão de legalizar a maconha, seria uma legalização total, né? Tipo, tudo tem que fazer parte da medicina. Ou não? É porque na questão só econômica, pelo menos... Eu tô falando na questão utópica, assim. Se você pudesse realizar, não, eu acho que se eu fizesse isso, resolveria o problema. Seria legalizar tudo, pó, bala... Então, Portugal descriminalizou tudo, né? Não sei dizer. Mas eu acho que é tudo... Foi. Não, então, veja, o que acontece? Mais do que do ponto de vista medicinal, né? Social, né? Do ponto de vista social, que engloba tudo, né? Saúde pública, segurança pública, né? Todas as drogas, assim, a pessoa que faça um uso problemático de droga, isso não é um caso de polícia. Isso é um caso de saúde. Então, assim, se é um caso de saúde, você tem que tratar como saúde. Eu estou falando do uso problemático. Então, assim, as pessoas que não fazem uso problemático, não tem por que você proibir alguma coisa se ela não está fazendo uso problemático nem para ela nem para os outros. Né? E principalmente para os outros, porque né, por ela ninguém é preso por tentar suicídio. Né? Então, assim, cada um faz o que quer desde que não prejudique o outro. Mas, para além disso, se você tem uma política de regulamentação de todas as drogas, você vai permitir fazer como fazem em Portugal, que é justamente isso. Você evita... Veja, quando você fala de um uso de substância, a gente tem que levar em conta 3 fatores, os 3 S's. Substância, sujeito e situação. Que é o drug, né? Setting e setting. Então, veja, quem está usando, o que está usando, em que contexto está usando. A política proibicionista ela é deletéria nesses 3 eixos. Por quê? Porque quem está usando... Quem vai comprar, se é proibido, o traficante ele não pede identidade. Vende para qualquer um. Não, nem aí. Se tivesse regulamentado, é para pedir. E pede porque, tipo, bebida funcionou, né? Exato. Você não vê hoje em dia. Exato. Na minha época, rolava. Quando eu comecei rolava, a beber, mas hoje em dia não rola não, velho. Você Não, vê tipo mesmo assim, a galera corta. eu comprava com 15 anos, pô. Não, e por mais que a gente entenda que alguém vai burlar. Sim, mas é mais fácil você burlar um sistema que está ali, que o cara vai ter que pagar por isso, ou um tráfico que não tem lei. Exatamente. E você fortalece muito eles, né? Questão É o que financeira, sustenta, né? cara, é o que sustenta. Mas você entrega todo um mercado, que é um dos mercados mais promissores do planeta. Né? Porque você tem aí, né? Tráfico de arma, de droga, né? Animal silvestre, né? Sim. Então, assim, aí você vai vendo que isso daí tem um interesse, né? São essas grandes corporações envolvidas, são essas... Né, que vão lavando dinheiro e aí tem um envolvimento na política, vão tomando decisões do ponto de vista da política de Estado, fomentando sempre essa coisa de estamos combatendo as drogas, guerra às drogas. E as drogas, assim, diminuiu. Como é que você acaba com a maconha? Fumando ela toda? Tá disposto, né? Porque não tem como. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que eu não conseguia, não. Entendeu? É bom assim que você sabe que você não morre, né? Tipo, você pode fumar toda a maconha do mundo, que mais que vai dar é sono, né? É uma droga bem segura em relação a isso, né? Mas dá uma assim, pressão baixa. Mas matar tem registro. Não tem? existe Tem registro na literatura universal de qualquer ser vivo que tenha vindo a óbito por uma dose ou overdose de cannabis, ou de cogumelo, ou de LSD. Cogumelo também não? Não. Que massa. Cogumelo é no estudo do David Nutt de 2009-10, ali do Imperial College London, né, lá do Reino Unido, ele mostra, né, as drogas que causam mais danos aos outros e a si próprio. E assim, o cogumelo, cogumelo Causa dano a ninguém. Não, tipo assim, mais uma vez, né? Qualquer substância tem que analisar, né? A substância, o sujeito, a situação. Tem gente que pode fazer uso de uma substância dessa e se dá muito mal.
Por quê? Porque quem está usando, que contexto está usando e o que está usando. E de que forma. E quando você é uma pessoa, pode dizer assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que não tem um problema com drogas, nessa questão desses 3 S's. Tipo, é isso que define, por exemplo, eu entendi. fumo de noite, sou uma pessoa produtiva e o outro S é o quê? Sujeito? Não. A ideia é o seguinte, essa ideia do sujeito, substância sujeito situação é que assim, para você ter uma possibilidade de, vamos dizer, de sucesso no uso, de que você tenha mais benefícios que malefícios, que é a ideia, né? Sim. Entendeu? Você tem que analisar isso aqui. Quem está usando? Em que contexto está usando e o que está usando? Então, por exemplo, aí você fala, e quem vai dizer quem está usando? Como é que é feita essa triagem? Bom, do ponto de vista médico, é a avaliação clínica. Sim. Entendeu? E aí, assim, é importante dizer que se for para usar da forma ideal, é bom você ter uma triagem. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma predisposição a surto esquizofrênico, ele pode se dar mal com estímulos de estresse. Que aí não é a maconha, é qualquer coisa que estresse, um divórcio, uma mudança de cidade, uma maconha que tem um THC forte, uma cachaçada de álcool, entendeu? Ele já não pode passar por isso, né? Então veja, se você tem uma pessoa que tem uma predisposição a fazer uso de substâncias, como por exemplo esse tipo de paciente tem, né, com diagnóstico de esquizofrenia, se a gente tivesse uma política regulamentada, ao invés de ele ir lá fumar maconha e se dar mal, ia chegar num dispensário e falar, ó, tem isso aqui, o mais adequado. Que vai me fazer bem. A maconha THC 30 e CDB2, não sei o que, tem toda a descrição. Feito você escolhe a cerveja, brother. Feito você escolhe o cigarro. Não é droga também? É tudo, é droga, mano. Agora é importante também a gente, assim, quando falar droga, a gente também trazer um conceito, porque droga vem de drog, né? Uma palavra holandesa do século XV que significa fazer produtos secos. Produtos secos? Porque não eram os mercados secos e molhados, entendeu? Então, assim, para você ver como as drogas já estavam ali importantes no comércio. Entendi. Então, assim, droga é uma coisa, tóxico é outra. Porque quando a gente fala droga, já parece que é um tóxico, né? É porque droga, pelo que eu entendo do conceito básico, é tudo aquilo que altera o comportamento natural do corpo, né? Tipo, se você toma uma aspirina... que altera a percepção. Não necessariamente. Não só isso. Aí você está falando de um tipo de droga específica. Justo. Quando você toma um analgésico, ela altera o seu físico. Sim, exatamente. Ela é uma droga. Não precisa. E ela é vendida na drogaria. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, se você tomar 10 comprimidos de paracetamol de 750 mg, provavelmente você vai ter uma hepatite medicamentosa. 10 comprimidos. A maconha não tem dose letal. E outra coisa, quando a gente vai tratar com a maconha, o tateio, o manuseio, ele é bem mais sutil, porque você vai aumentando gotas, não é como o comprimido que você fala, tá tomando 500, agora suba para 1000. Entendeu? Então a possibilidade de efeitos colaterais, ela reduz, porque você está subindo gota. É mais brando, né? Se tiver, é reversível, os efeitos colaterais são reversíveis e também são mais brandos, porque você está subindo gradativamente, entendeu? É outra vantagem do tratamento com a maconha em cima de outros medicamentos convencionais. Mas aí, tipo, tu acha que uma questão que eu sempre levanto às pessoas, assim, na questão da liberdade individual, por exemplo, eu não sou muito fã de arma, né? Mas se a gente parar para levar em consideração que todo mundo tem liberdade de usar o que quiser, uma pessoa pode andar armada, uma pessoa pode fazer outra coisa. Tu concorda com essa ideia que é comparável, por exemplo, que tem dois extremos, vamos supor assim. Uma galera defende a legalização das armas e outra defende a legalização das drogas. Só que eles estão falando sobre a mesma coisa, que é a questão da proibição. Mas veja só, em termos gerais, tudo é muito parecido ali. A finalidade é totalmente diferente. Porque, por exemplo... Sim, a finalidade da coisa, sim. Porque se você está se divertindo com a arma, tá errado. Não é nem isso, veja. Mas eu não falo da questão do resultado, eu falo da questão da liberdade individual de cada ser, entendeu? Mas veja onde eu quero chegar. Você quer uma arma para quê? Para me defender. Não, veja, você quer usar uma arma. Então, assim, se você fala usar uma arma, você vai usar uma arma contra alguma coisa. Se for para se matar, ninguém tem o direito de se prometer. Entendeu? Agora, assim, se você pega uma faca e você vai usar contra outra pessoa, aí não é uso para você. A droga, não. Eu não pego o pé de maconha e saio batendo em ninguém.
Sim. Você usa maconha para você fuma seu cigarro, e quem usa toma um álcool, mas é você com você. Então você está gerenciando o seu próprio corpo. Agora, se você usa uma arma, então a finalidade é para você ou para outros. Muda tudo, né? Sim. Bastante, Com bastante. certeza. Não faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Não, e que bom que faz sentido, né? Porque assim. Porque realmente eu também sempre pensei um pouco assim, tipo, a única coisa que vai diferenciar realmente é a finalidade, né? E aí eles conseguiram explicar a forma que eu. Né? Porque assim, há essa questão, né? Tipo, hoje em dia, como a gente tava falando, esse governo agora, né? Tipo, que tá aí. Ele é totalmente contra essas pautas, tá ligado? E aí é o que a gente faz? A gente espera ele até um dia chegar, a gente luta, a gente faz o quê? A gente continua fumando na desobediência civil. O que a gente faz pra... Ou deixa pra lá, sei lá. Não. Tá difícil, né? Batalhar nessa luta agora, ou não tá? Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. É aquela coisa, veja... A gente faz o que a gente está fazendo, né? Que é justamente isso, é uma pressão, né? O que vocês estão fazendo, abrindo esse espaço aqui, para trazer um esclarecimento sobre o tema para diversas pessoas que tenham acesso, para que cada vez mais assim, as pessoas ouçam e digam, bom, se for para ouvir sem preconceito mesmo, se for uma pessoa que realmente tem essa intenção, então ela vai dizer, poxa, faz sentido, vou pesquisar, busca lá nos registros históricos que vai ver. Que é exatamente isso, o proibicionismo ele foi amparado no racismo. Você é a favor do racismo? Porque se a pessoa disser eu sou, aí o problema é o mais embaixo, entendeu? Aí é porque já é um problema já de caráter e de tudo, entendeu? Mas assim, se for por uma questão daquelas pessoas que têm dúvida, porque a gente tem que ter a tranquilidade de conversar com as pessoas que às vezes não entendem isso, por uma razão simples, a gente foi criado num modelo proibicionista até hoje, né? Exato, que é justamente esse modelo proibicionista que muitas pessoas têm uma noção muito deturpada do que é a realidade e muito da diferenciação de efeitos de uma droga para outra, que não tem noção. É complicado também, né? Tem uma galera que chega assim, que eu já vi, né? A galera fala, não sei o que, ele cheira a maconha, esse menino. É uma coisa... É tipo isso mesmo. Que mas realmente é uma ignorância, uma falta de conhecimento tão grande, né? Eu vi isso em algum lugar, tipo, quando a polícia prende... Né, a maconha, ele faz o quê? É um tablete, um tijolo feio, desgraçado, do lado de um bocado de bala. Tipo, isso já entra na cabeça da galera. É aquilo pra eles. Não é uma plantinha bonitinha, fofinha. Exato. Saca? Não, e é isso, né? Se as pessoas entendessem que, por exemplo, ao invés de convocar uma força policial para ir lá no plantio de maconha, cabrobó, e arma, e tiro, e arrisca o próprio profissional e todo mundo, entendeu? E aquele lá que está como um jardineiro, que às vezes, que a gente sabe que nem é o cara que... Entendeu? Se tivesse dissesse, olha, está regulamentado, vamos aqui, tem que ter um controle de qualidade, vai chegar o pessoal do Embrapa, a universidade tem parceria, vamos mandar o óleo para fazer parceria para Farmácia Viva no SUS. Sim. Porque isso é outra coisa que a gente tem que discutir. Essa coisa de dizer, estamos discutindo o uso medicinal da cannabis. Isso é conversa fiada, viu? O que a gente está discutindo é se pobre vai ter acesso ou não. O uso medicinal ele já está regulamentado. Desde 2017... da gringa e tal, então, né? Desde 2017 já é vendido em farmácia brasileira medicamento que tem uma proporção 1:1 de CBD e THC. 25 mg de CBD e 27 mg de THC, que é o princípio do Sativex, que tem outro nome comercial, que eu não vou fazer propaganda aqui. Mas ele custa R$ 2.800. 3 vidros de 10 ml. Né? A proposta que o governo conhece é o que? É Gold, Extra Gold, é o que? Purple Haze. Entendeu? Então percebe que o debate, o debate não é se a gente regulamentar, o THC, o uso medicinal vai ter que ter THC, não tem, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não. Quem tem dinheiro para comprar já tem acesso. A gente está discutindo se o pobre vai ter acesso ou não. Esse que é o debate. É mesmo porque é uma planta e de relativamente fácil manejo, né? Tipo, você pode fazer remédio em casa, alguns, né? Mais difícil, né? Segundo as pessoas que têm o domínio do manuseio de planta maconha, é se esconder, né?
Se esconder. Só. Porque, tipo, aí acabar com essa questão da farda. Não, entendeu? É uma planta. Se você tiver comigo, ninguém pode em casa, você pode, se alguém comer, você pode morrer. Se tiver um pé de maconha, não. Pois é assim. Total. Entendeu? E é uma coisa assim que, sobretudo, é uma coisa que desfavorece muito o Nordeste, porque a gente tem um potencial para cultivo enorme dessa planta, pô. Isso é verdade. Eu acho que na década de 80, Pernambuco era responsável pela produção de 80% da maconha consumida no país. Hoje deve ser o quê? Uns 60? Vai, não deve ter perdido. Não, mas eu acho que perdeu porque aqui se usa muito solto, para fora você não vê tanto. Então, né? mas aí o que acontece? Nesse fenômeno de política de guerra às drogas, o que você está percebendo? Cada vez mais esse chamado solto ele vai perdendo espaço para chegar ao quê? O prensado que vinha lá do Paraguai. Exatamente. Não, e também há uma porque outra... ele é mais fácil de esconder, ele é mais fácil de mas transportar. aí, tipo... Não é por isso não, porque se você transportar o daqui já está aqui. É porque é exatamente isso. São cartéis que vão dominando. Então, tipo assim, você não se pergunta, né? Por que em Pernambuco hoje é mais difícil encontrar maconha solta do que prensada? Qual é a lógica disso? É nenhuma. Porque aqui sempre foi uma terra de ter uma pluralidade de maconhas, assim, tipo, aqui tem várias espécies. Várias espécies, tem, várias coisas. Desses strains não é que tipo São Paulo que você só tem ou prensado, ou se você for muito com grana, comprar canque. Que aí há uma diferenciação. Pelo menos o que está acontecendo. Estão tirando o natural, mas está só ou prensado do Paraguai ou skunk da Colômbia. Só quem não está ganhando qual é o nome lá? Floresta que não ganhou nada dessa. Mas é isso, né? Essa é a política de guerra às drogas, né? Fortalecer um grupo que vai dominar mercados de uma forma paralela, acumulando poder de fogo e poder financeiro e poder de influência. E aí, assim, o que a gente faz diante disso? Vai esperar que isso mude? Não. A política, ela funciona com correlação de forças, né? A gente tem que fazer a nossa resistência e avançar no tema. Ele é um tema que não é uma pauta de uma corrente política específica. Você vê que ele é uma pauta bem ampla nessa questão pelo menos da maconha, né? Da legalização da maconha, que é um começo. A gente lamenta, né, que não se faça uma política de reparação, uma regulamentação mais ampla, né, mesmo entendendo a limitação de se propor isso enquanto relator e como presidente do projeto de lei, né, dos deputados. Mas, assim, dizer que para a gente a política de regulamentação ela está longe de alcançar. Porque continua morrendo gente na periferia e a gente não pode dizer que é mais importante a vida de alguém que está com um diagnóstico, porque passou na consulta médica, é mais importante do que alguém que tomou, né, um tiro na cabeça. Para uma situação que poderia ser evitada também, né? Você acaba com a política de guerra às drogas. Mas aí, tipo, tu acha que o Brasil vai conseguir chegar nisso? Tem um prazo assim para tu, tipo, tu acha que daqui a uns 5 anos, 10 anos, eu tô... Não tem nenhuma perspectiva, só tá tentando chegar lá. É difícil em tempos atuais a gente fazer previsões, né? Tendo em conta o momento que a gente está vivendo, né? É bem complicado nesse sentido. Mas, assim, de maneira geral, a política de regulamentação é uma questão de tempo. Ela é uma questão de tempo. A gente só quer que não demore muito para que não sigam morrendo pessoas por conta disso, né? E que são as pessoas mais vulneráveis. Ou seja, que a política de proibição ela continue alcançando seu objetivo, que é fazer esse apartheid mesmo, né? Essa higienização racista, de caráter racista. E tu acha que, tipo, o fato dessa questão da criminalização e tal, que eu falo da questão mais ideológica, não legal, né? Tipo, vem muito do próprio maconheiro de não querer aparecer, de não querer realmente se expor, porque assim, queira ou não queira, tipo, boa parte das minorias que conseguiram alguma coisa, eles tiveram que se expor muito, né? As mulheres, os gays, essa turma teve que se expor muito. E eu acho que não há um movimento, eu acho que ainda há um auto boicote de tudo, assim. Tá? O próprio maconheiro tem muito medo de usuário de drogas em geral, né? Mas é porque uma coisa leva a outra, né? É igual quando fazem essas estatísticas, regulamentaram, aumentou o consumo, não sei o quê.
Ô meu amigo, quando era proibido, você vai perguntar pro cara na rua, ei, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui, você usa maconha? Exatamente. Você não sabe se é uma cocó. Entendeu? Eu ia dizer, para me prender porque usa. Porque, por exemplo, tem questões... Não, veja, você falou uma coisa importante. É importante que as pessoas comecem a se empoderar do que elas são. Entendeu? Então, tipo assim, é isso. Se eu tenho uma opção sexual, né, pelo mesmo sexo, então esse sou eu. Foda-se, Entendeu? Se eu uso maconha, se eu uso café, esse sou eu. Inclusive assim, se eu quiser dizer, se eu não quiser dizer também... É um problema meu. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim... Justíssimo. Então, assim, é uma questão de que isso tem que ser compreendido, né? As pessoas têm que entender que essa liberdade de você fazer o que você quer com o seu próprio corpo, ela é inerente do princípio do direito à vida, né? O princípio básico da Constituição Federal, né? O direito à vida, o direito a não morrer. Sim. Que Aliás, está sendo cerceado bastante. Os direitos pétreos, né? Que todos eles agora inclusive, estão por exemplo, você falou aí que religiosamente não é aceita a maconha, mas não tem leis, tipo, na Constituição básica aí, que religioso pode usar, por isso que a ayahuasca usa, ou... e a maconha não pode também? Não entendi. Existe aquele ditado, né? Aos inimigos tudo... Os inimigos da lei. Aos inimigos da lei, exatamente. Como é que é mesmo? Aos amigos tudo, aos inimigos da lei. Exatamente, é isso aí. Então, vai depender. Existe, se você for por alguns princípios básicos, você tem o direito. Por exemplo, o próprio direito ao plantio, o direito, ele está contemplado, né, na Lei 11.343 de 2006, né, que é a última lei de drogas, né? Então, assim, ele está contemplado, só que assim, sob autorização. Aí vem aquela história do cachorro querendo pegar o rabo, né? Aí o que acontece? Era fuleiragem, né? Aí as pessoas têm que entrar com um pedido de habeas corpus, que é o que está acontecendo. Agora são mais de 300 pessoas, né, que passam por avaliação e vai lá, faz a tramitação e lutam por um direito ao autocultivo. E quando a gente falou, vamos fazer o autocultivo, é justamente também para não estar inundando qualquer a justiça, pessoa, eu né? posso chegar e pleitear isso, tipo, independente, assim, só, eu gosto de fumar, eu vou plantar a minha própria maconha, eu posso pedir um habeas corpus preventivo. Não, na verdade é assim, veja, não é questão de não. Porque se fosse, eu já ia procurar um advogado aí, pô. Não, eu acho que o mais importante que isso é a gente explicar o seguinte, veja, quando a gente fala assim, é legítimo você querer ter o direito de você plantar o que você vai fumar, poxa, eu tenho uma planta em casa, isso é legítimo do ponto de vista moral, do ponto de vista, é legítimo, mas o que é importante a gente explicar, por exemplo, quando você fala bem assim, eu quero fumar minha maconha, eu posso ir lá pedir para plantar, você tem que entender o seguinte, a primeira coisa é você se reconhecer como um usuário realmente terapêutico. Porque muitas vezes a pessoa fala bem assim, eu sou uso recreativo, é mesmo, é porque eu fumo maconha para dormir e tem recreio no meio? Não, e como é que é recreativo? É terapêutico. Eu fumo para ficar bem. O bem-estar, ele é parte da saúde. Saúde não é só ausência de doença, por conceito da própria Organização Mundial da Saúde. Então, o que você tem que entender é o seguinte, vamos ver, olha, melhor o sujeito fazer uma triagem, por isso a avaliação, entendeu? Isso do ponto de vista de uso terapêutico, né? Se a gente fosse contemplar o direito da pessoa usar o que quer, não era nada disso, era plantar no quintal, que era como era antes, sim, entendeu? Que aí, né, veio toda essa pressão justamente para fazer o que estão fazendo, né, dessa política de perseguição, mas o ideal era que a pessoa tivesse o direito de ter sua planta em casa e tal. Agora, se você quer fazer o uso otimizado, você fala assim, eu fumo maconha. Beleza. É terapêutico ou é recreativo? Às vezes o limite disso é um documento, que é um laudo e um receituário. Só que esse documento, que é o laudo e receituário, ele não é um documento tipo assim só para dizer, olha, você é terapêutico ou não. É porque quando você passa por uma avaliação, o que vai constar no laudo é a razão pela qual você usa. E lá você vai entender. Você vai dizer, nossa, eu nunca tinha parado para pensar mesmo, olha, quando eu usei maconha, eu parei demais de beber. Eu, com certeza. Eu parei muito de beber. Eu não bebo há 5 anos. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então, assim, você fala, eita, se não tivesse perguntado. Então, essa avaliação ela é interessante por quê? Porque o sujeito fica triado. Se você for uma pessoa que tem uma predisposição à esquizofrenia que seja identificada ali, aí o que acontece? Você vai na justiça e fala bem assim, o médico, entendeu? Tem um profissional dizendo que eu tenho indicação para usar. E aí tem toda a argumentação jurídica para dizer que tem fundamento você plantar, ao invés de você ter que comprar óleo. Mas assim, no Brasil hoje,
é restrito a algumas coisas, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos, você está estressado, você pode receitar. Mas no Brasil, acho que não funciona bem assim, né? Tem que ser um CDI, é CID, né? CID. Tem alguns CIDs específicos, né? Por exemplo, você não pode utilizar, por exemplo, o CID de dependente químico de crack, que eu acho que é uma redução de danos, né? Sim. Fazer ele parar de usar crack e começar a usar maconha. Sim, exatamente. Uhum. Isso pode. Aí outro CID não, tipo estresse, não. Não, veja. É isso que eu estou falando. Quando a pessoa passar por uma avaliação, você vai encontrar a razão pela qual a maconha está fazendo bem. Quando você for fazer aquela avaliação completa, você vai sair ali, a razão pela qual, né, vai sair. Aí a pessoa vai dizer, aí quando eu uso a maconha, ela faz isso, ela faz aquilo. Isso é legítimo. Isso é legítimo. A gente coloca no laudo, tipo assim, se você perguntar para mim, qual é o CID que hoje você indica o uso da maconha? Não existe uma restrição de CID. Não existe. Uma pessoa que chega doente, ela chega no... O que é uma doença? É uma perda do equilíbrio. Né? Você fala, né, seja um diagnóstico de doença física ou de saúde mental. O que está acontecendo ali? Um desequilíbrio. Então, o que você vai fazer é tentar regular aquilo, né? Mas que eu falo assim, mais em termos que está sendo aplicado hoje, assim, o que tu pode receitar. Sim, tipo, é exatamente assim, tipo, uma pessoa chega, você faz a triagem e vê se ele pode ou não, né? Pela resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2113/2014, tem umas restrições de que só médico neurologista clínico, neurocirurgião e psiquiatra podem prescrever para epilepsia de difícil controle, CBD, não sei o que, é tanta restrição que... entendeu? Sendo que, assim, o médico ele tem autonomia para prescrever de acordo com pelo próprio Código de Ética Médica, né? Ele tem autonomia, né, sobre a sua responsabilidade, avaliando sempre o custo, o risco, o benefício, de ele indicar um determinado tratamento. Então, por exemplo, eu prescrevo a maconha para várias coisas. Se você perguntar qual é o fluxo maior de 10 doenças hoje que mais chegam ao consultório? Alzheimer, Parkinson, ansiedade e depressão, dor, autismo, epilepsia, insônia, doença autoimune e câncer. São as doenças que são mais tratáveis atualmente. Não, são as que mais chegam. Mais chegam, né? As que mais são tratáveis vai depender. Não, o que mais aparece, era isso que eu queria dizer. As mais prevalentes, né, são essas daí. E cada uma é o ECDB, o ETHC, aí vai. Pronto, aí, tá vendo? Por isso que é importante a avaliação por causa disso. Porque às vezes você pega um paciente que tem, sei lá, fibromialgia, você fala, eu ouvi falar que THC é bom para dor, dá para o paciente com fibromialgia, mas você vai fazer a avaliação, você vai ver que ele vai dizer também, geralmente ela, né, a maioria são mulheres, inclusive. É uma coisa que afeta mais mulheres, né? Sim, 9:1 a proporção. Mas tem homens, evidentemente, né, com fibromialgia. E aí você vai dizer, vou dar THC que eu vi que é bom para dor, mas tem ansiedade também. Então tem que ter um CBD ali. Aí você vai, depois que você faz aquela avaliação toda, você vai entender qual que é a fórmula que vai ser passada. E a pessoa achar porque tem fibromialgia que vai fumar e vai dar certo, não é bem o caminho, né? Porque cada maconha, como a gente falou, né, tem uma concentração que pode... Não, é aquilo, tipo assim, quem sou eu para dizer para a pessoa que se alivia com a maconha, que não fume para aliviar sua dor de fibromialgia, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, isso é uma forma, só que a forma ideal é que você passe por uma avaliação. São duas coisas para o tratamento ser ideal, para o uso ser ideal. É que você passe por uma avaliação e que você saiba o que está usando. E aí o autocultivo ele entra como um pedido, por exemplo, justamente nesse sentido, de dizer bem assim, com o autocultivo eu sei qual é o que é que eu estou plantando, o que está sendo cuidado, qual é o tipo de solo. É verdade. Entendeu? A gente tem bastante coisa para seguir aí, né, mano? Tipo, é uma batalha de uma planta que está sendo só... Eu achei um dos pontos que eu acho muito bom dessa PL, né? Do PL. Do PL é justamente a liberação também do uso industrial, que tem infinitas milhões de coisas que dá para fazer e que eu acho que vai ajudar muito aí quebrando esse preconceito da falta de conhecimento. Uma história disso. Porque quando tu tiver com uma camisa, tu for na loja e tiver uma camisa de cânhamo, show de bola. No mas vende, né? Vende ainda. Já vende, mas é caro pra caramba. É bacana. Porque é tudo Você importado. viu o exército chinês e dos Estados Unidos, a farda é de cânhamo. O papel de independência dos Estados Unidos. Você falou, tem um autor que eu acho que é Robinson, um estudo de 1990 que
estima que na chegada de Cristóvão Colombo, ali, Sim. né, no 1492, ele trazia, entre produtos de vela, de tudo que tinha de produto ali, aproximadamente 80 toneladas de cânhamo. Somando tudo, né? Né, porque ali tinha muita coisa feita de cânhamo. E corda, né? a gente tem que lembrar que um dos grandes impulsores também do proibicionismo foi a indústria do nylon e do algodão. Vamos proibir. Sim. No Porque caso, o tipo, uso a do industrial- algodão, viu? Pô, se essa turma entrar... Exatamente. Já era, gente, porque justamente cresce muito mais rápido, é muito mais fácil de cultivar, tem E muito por que menos... eles não começaram a cultivar cânhamo? Será que a Então, tem terra muita não gente do conseguia, agronegócio né? que já está de olho nisso, né? Já está se preparando para fazer igual a China. É porque quando entra essa galera grande, as coisas Então, começam a andar, né? Exatamente. É aí que tá, você vê. Quando chega os cachorros grandes, porque enquanto a gente tá batalhando... O teste também, querendo ou não, por exemplo, foi quando o estado de Oregon legalizou para o uso realmente recreativo e da forma que eles implementaram de comercializar para ter uma renda tanto para o governo quanto num preço justo para a pessoa que consome, porque em muitas situações, se for mais caro na loja, o tráfico vai continuar rolando, tá ligado? Sim. Não vai deixar de rolar. Mas dá uma sangria, né? Mas dá uma sangria, com certeza. Já sangra. Mas da né? forma que eles fizeram lá, justamente, você tem das opções da mais barata, que dá pra você... Não, e como, Até o Estado- as opções como o mais Canadá caras. faz, o Canadá, por exemplo, ele é responsável pela distribuição. Ele fala, você quer plantar? Você quer vender? Você quer plantar e quer vender? Tá bom. Vai ter que ter controle de qualidade e você assim, você não pode vender não, você passa tudo para o Estado. Então a distribuição é do Estado. No caso, tipo, uma empresa vende para o Estado retribui para as pequenas lojas, né? Pra ter o controle. Para ter o controle. Perfeito. Mas assim, tipo, tu acha que o Estado no meio não atrapalha um pouco, não? Porque Não, tem veja, essa É questão porque nesse também, caso né? não. Se fosse o Estado brasileiro, eu acho que seria uma... Não, mas é mais do que isso. Assim, os problemas que são inerentes culturais de corrupção ou de outras mazelas, isso é outra coisa que tem que ser combatida de outra forma. Mas assim, você colocar na mão do poder do Estado esse formato da venda, né? Porque assim, a gente não está falando de você plantar e você ter o seu. Aí o Estado não deveria nem se meter. Devia também Deveria se meter, assim, entendeu? Por boa lei, é aquela coisa que você planta em casa e você consome, você está fazendo o quê? Ok. Entendeu? Agora assim, nesse quesito, quando você já vai para o trem, para outras pessoas, aí você já envolve um problema disso. Mas tu acha que esse é o modelo mais ideal? Porque tem o do Uruguai, que é todo estatal, né? Aparentemente, não sei muito bem, mas parece que não dá muito certo por causa disso. A maconha às vezes não é boa, é cara. Exato, Aí não que eu soube funciona isso. muito bem. Tem o americano, que eu acho que é mais... São vários, né? Na verdade, a federação ainda não regulamentou. Nos Estados Unidos são alguns estados, né? Que Tem eles clubes isso. também, né? Tem... O Uruguai ele começa inclusive regulamentando primeiro o uso dito recreativo, né, que é o uso adulto. Depois é que entra o medicinal, assim. Não é depois, ele regulamentou tudo. Mas tipo assim, o que ganhou força mesmo, o medicinal veio depois, assim, como fenômeno. Sim. Ele regulamentou tudo ali, né, mas assim, da cannabis, mas... E assim, veja, não é questão de qual é o modelo ideal. Né? É claro que se a gente fosse pensar, por exemplo, Nova York agora fez uma coisa interessante, que é o que a gente pleiteia. Que uma vez que bom, primeiro que seria uma regulamentação como um todo, né? Regulamentação de autocultivo, deixar ter o autocultivo, o cultivo associativo, que contempla nesse PL. Tem os clubes, né? Aí, não, o clube já seria também, só que já para o uso adulto, mas também, né, o uso... Assim. Exatamente, o clube para quem faz uso adulto, a associação para quem faz uso terapêutico, o autocultivo contemplado e a da indústria regulamentado com o controle do Estado e com critérios, para não virar uma monocultura também e daqui a pouco permitir botar o agrotóxico também, né? Entendeu? O problema, tem que ter critérios. Por exemplo, tem um grande problema, por exemplo, o tabaco. E uma coisa importante, que é o que o Nova York faz, propõe agora, esse dinheiro arrecadado, que vai ser arrecadado, né, porque vai circular com imposto, vai estar legalizado, ele seja investido justamente para políticas sociais, para aquelas pessoas que até hoje sofrem com a política de guerra às drogas, que você vai tirar esse mercado paralelo, entendeu? E que você vai fazer o quê? Deixar essas pessoas desamparadas socialmente? Está aí um fundo para poder
tentar fazer um reparo dessa mazela social, né, de desigualdade. Sim. Porque querendo ou não ainda vai se manter, né? Isso aí não... Mas isso, aí trabalhando para ir transformando isso, né? E também não tem jeito certo, né? O negócio é a gente achar o jeito da gente, eu acho, né? Tipo, o se jeito, conseguir, uma coisa que a gente sabe é que assim, né? Como Einstein dizia, você não pode esperar resultados diferentes tentando a mesma coisa. Então assim, o proibicionismo ele já deu, alguém tem deixou bem claro que não funciona. Você tem a terceira população carcerária maior do planeta, perdendo só para os Estados Unidos e China, 726 mil, 820 e poucos mil presos que a gente tem. E aí você vai ver que a maioria... Pretos, pobres... Entendeu? A gente já sabe. E grande maioria por pequenos delitos com tráfico, né? Exato. Pequenos delitos do tráfico. A gente sabe que a droga está envolvida quando vai ver 50 gramas de maconha. Entendeu? Então... e querendo ou não, aí já é uma questão sociocultural que é difícil também a gente político, né? Aí vem os donos da penitenciária privada, que vão vai ser outra questão. Igual agora essa política de drogas agora do governo, que enviou aquela remessa, quanto é que foi? 150 milhões para comunidades terapêuticas, sendo que saiu um relatório lá das comunidades terapêuticas feito pelo Conselho Federal de Psicologia e viu, né, que todas elas não cumpriam o critério de uma comunidade terapêutica. 82%, foi dinheiro para dar para a igreja, né? 82% vinculado a grupos religiosos. Foi dinheiro para dar para a igreja, pelo menos. Então, assim, é isso que a gente tem que enfrentar, essa resistência que a gente o cara tem que fazer, tem que alimentar o gado dele, né? Tu vai que o cara continue como, porra. Entendeu? E a gente fazendo peso do outro lado, porque se não fizer, esperar que... Que vai mudar. O problema é que também, tipo, atualmente no Brasil, cada vez eu fico mais triste em ver que não adianta muita coisa, porque cada vez que a gente briga aqui, cada vez que a gente tenta mais, parece que a coisa vai piorando nos últimos anos. Pode ver que o pessoal foi pra rua, não sei o que, aí depois Dilma saiu, aí só foi piorar, e depois foi fazer uma briga, confuso, depois veio o Bolsonaro. Cada vez que a gente tenta brigar mais, parece que dá ruim, pô. Não, a gente tem que entender briga gera briga. Não dá certo. Não, a gente tem que entender que existe uma ciência política, né? A gente chegar onde chegou não é à toa, né? A gente chegar onde chegou não é à toa. E assim, eu acho que você lutar por uma utopia, se é assim que pode se chamar, de buscar uma igualdade cada vez mais plena assim, entre a sociedade, ela é um alvo que a gente não deve perder de vista, né? É um horizonte. Então assim, tem gente que fala, você é utópico, você quer uma sociedade anticapitalista, né? Você quer uma sociedade igualitária, você quer uma sociedade que alcance o comunismo, que propõe... Você acha que você vai conseguir isso? Aí eu pergunto a você, por exemplo, você acha que você vai ser um pai perfeito? Não. Mas você não se esforça sempre para alcançar esse horizonte? Sim. Então não perca de vista. Né? É continuar batalhando, mas eu acho assim que também tá faltando um pouco mais, como tá falando antes, dos maconheiros em si, uma atitude mais ativa e mais proativa. Por exemplo, esse é um bom momento. Porque a gente não se junta na verde simplesmente, a galera quer se juntar para passear durante a Boa Vista toda, fumando maconha até o final. Porque a gente não faz o seguinte, nesse dia a gente vai pintar uma escola. Junta todos os maconheiros, vamos pintar aqui, ó. A gente vai fazer um projeto, mais pintar proativo. a escola. É o dia da... Mas a gente tem que lembrar que limpar assim, uma praia. Mas a gente tem que lembrar que existe um grupo que vem trabalhando muito forte com isso, que é a Marcha da Maconha, né? Sim. Não, eu sei, eu não estou dizendo que seja ruim não, entendeu? Eu estou dizendo que tem que ter outras formas de a gente entrar na sociedade, entendeu? Mas é isso, você vê a Marcha da Não Maconha... só marchando, pode ser mais coisas, entendeu? Não, mas veja, quando a gente fala só marchando e a Marcha da Maconha, isso representa muita coisa. Imagina, você bota 1 milhão de pessoas, nenhum movimento coloca isso. É mesmo. E daqui é grandona, né? Não, o Brasil inteiro, entendeu? E aí começou a vir ala terapêutica, aí começou a vir criança com deficiência dentro da Marcha da Maconha. Falou, o que é isso? Mudou. Entendeu? Então assim... Por isso que é importante se unir mesmo, né? A defesa deve ser de uma regulamentação como todo, mas quem está ali encampando a prioridade do uso terapêutico, do uso adulto,
deve se dar as mãos, porque assim, a gente sabe que quem é que vai produzir? A maioria dos pacientes hoje que fazem uso do tratamento do óleo, eles consomem óleo de onde? É de alguém que está se arriscando para plantar. Porque só tem a Abrace, que é regulamentada, a Cultive lá em São Paulo, que tem suas restrições, e a PEP que estava naquele vai e volta, né? Que, entendeu? Que está por essa luta, e várias associações que têm que cometer a desobediência civil de plantar, que esse é o passo a passo jurídico mesmo, de plantar para mostrar para o juiz, né, o Poder Judiciário, dizer, olha, tá vendo aí, mostra lá o laudo receituário, acompanhamento, a melhora clínica, a boa-fé, dizendo que está praticando o cultivo com boas normas de produção, entendeu? Que os derivados estão sendo produzidos com procedimentos operacionais padrão, entendeu? Então, assim, é todo um movimento para se alcançar algo que já deveria estar regulamentado, porque o trabalho que esses grupos estão fazendo é o que o Estado deveria estar fazendo. Agora, qual foi a proposta do governo federal? Que, felizmente, a Conitec reprovou, né, sob um álibi que nem é o que eles argumentaram, de que não existia demanda, mas, na verdade, assim, a proposta do governo era de fazer uma parceria com aquela Big Pharma, Prata e Dona Dulce, para tratar por 5 anos 1.000 pacientes usando o canabidiol da Prata e Dona Dulce e ia gastar nesse período 400 milhões. Imagine quanto de maconha que dá para plantar com 400 milhões. Eu acho que dá. Entendeu? Então, tipo assim, mais uma vez, aquela coisa do sintético, aí deixa o natural de lado, aí você tem um grupo que se beneficia, aí vem aquela promiscuidade, né? A Conitec disse que não aprovou porque disse que 1.000 pacientes não tinham essa demanda. Mal sabe a Conitec que só de epilepsia refratária a estimativa é de que existam de 350 a 700 mil pacientes de epilepsia refratária. No Brasil. No Brasil. Eu não estou falando de dor, de Alzheimer, de Parkinson, não estou falando nada disso. Nem da própria epilepsia, estou falando da refratária. Então você vê que é um governo que, além de não governar com caráter, né, é uma incompetência para atuar até na falta de caráter, entendeu? É uma coisa fenomenal, assim. Porque eles estão defendendo uma agenda, né, pô? Eles estão... Uma agenda. Isso não atua. É que nem a gente tava falando, tipo, como a gente falou, tipo, enquanto tá todo mundo morrendo, a galera querendo entupir de um remédio que não existe, quando tem um remédio que funciona, e a galera só por preconceito, ou sei lá por quê. Né? Mas é porque é um preconceito que já vem na sociedade, que é justamente... Muita gente já cresceu com o proibicionismo. Mas hoje em dia já dentro do melhor também, né? Porque assim, você todos nós, mas não deixa de ser ainda proibido. É proibido ainda. É fato. Mas assim, o maconheiro hoje em dia, pelo menos, eu me sinto um pouco mais bem visto, assim. Tá então, ligado? mas veja só, uma coisa. Eu tenho essa sensação uma coisa é você e eu botar a cara. Agora vem assim, você vai falar o quê? Fala pra quem tá tomando baculejo na quebrada. É isso, brother. Entendeu? Esse que é o problema. Uma coisa é como o Gregório Duduvier fala. Eu falo aqui, ó. Exatamente. Para ele não agora vai lá, nada. O cara da quebrada. Faz um vídeo desse de selfie na esquina da quebrada. Entendeu? Aí é outra questão também, né? Tipo... Aí tem que ir pra luta, né? Tem que ir pra luta. O processo está sendo feito. É claro que a gente sempre espera que a população se empenhe mais, né, na resistência, não só de uma regulamentação de cannabis, mas de todas as drogas e de uma política anticapitalista. Isso daí é para isso que a gente, pelo menos é para isso que eu mas trabalho. eu acho que até o capitalismo talvez seja o que vai impulsionar a legalização da maconha. Eu acho que ainda é isso que vai impulsionar. Então, mas aí mais uma vez... gera dinheiro, cada vez mais Então, mas dinheiro. O problema é que quando é impulsionado por esse grupo, vai de uma forma que não é que convém a gente. É como eu estava falando, por exemplo, tabaco, fumar. Você pensa assim, fumar tabaco é uma das únicas coisas que a gente conseguiu exportar para o mundo. Foi isso e sífilis. Mais uma vez, drogas. Né? Tá Exatamente. Vendo? Tabaco. E é uma coisa cultural, né? De você fumar no cachimbo e tal. E depois veio o cigarro, que é outra coisa. Tá ligado? Ele pega o tabaco, pasteuriza, bota um bocado de coisa, piora, porque tá nessa questão de entrar numa máquina de indústria e não se tem registro de que se você fumar tabaco sem ser cigarro, você tenha câncer.
Não, veja, porque não tem como fazer esse registro não, do tabaco veja, só a gente tem que entender o seguinte, veja, a gente tem que entender o seguinte, qualquer coisa fumada... Porque maconha não dá câncer, né? Não, veja, a maconha por si só não. Sim. Agora, fumaça de qualquer coisa... Pode gerar problema. Porque é dióxido de carbono. Certo. Então, assim, fumaça de qualquer coisa é prejudicial ao trato respiratório. Ponto. Agora, maconha causa câncer? Não. O que a gente conhece é efeito dos componentes da maconha dos canabinoides tratando o câncer, né? Efeito antitumoral. Né? Efeito antitumoral. E já sabemos como é que ele age contra o câncer. Então, por exemplo, se eu tenho uma família que tem tradicionalmente uma genética abalada pelo câncer, seria eu fazer tratamento com maconha usual, assim, seria indicado para mim, nesse caso? Porque, assim, eu tenho esses problemas de família. Não, então, entendi. Tipo assim, o que você pergunta é se existe uma indicação de uso preventivo. Exato. Né? Essa é uma pergunta bem frequente. Principalmente para os pacientes que falam sobre cognição, né? Processo demencial. Meu pai e minha mãe, exato. Você acha que eu devo tomar? Olha, tem países... É claro que do ponto de vista de amparo científico, eu não estou autorizado a dizer assim, sim, existe uma indicação do uso preventivo porque tem um estudo. Não. O que acontece é que alguns países, já vislumbrando o efeito dos canabinoides que são conhecidos, a fisiopatologia daquela doença, seja da demência, seja do câncer, entendendo, né, como um age, como o outro age, eles sabem que tem uma indicação para você usar. Tanto que alguns já usam com a perspectiva de terapia de reposição canabinoide. Porque assim, tudo que a gente envelhece, a gente diminui a produção. E aí vem aquela história, né? Tem que explicar que nós fabricamos canabinoide, os endocannabinoides. A planta tem fitocannabinoides e tem os canabinoides sintéticos da indústria. Esses canabinoides é o que vão agir com nossos receptores canabinoides, que é o sistema endocannabinoide. É que a gente já está preparado para receber esse tipo de substância, né? Na verdade, não só nós, mas os primeiros seres lá, o sururu, entendeu? O hidra. Os primeiros seres mononucleares, eles já têm lá, entendeu? Esse mecanismo de ação. Então, assim, o sistema endocannabinoide, ele é algo que só foi descoberto na década de 90. Por isso que as pessoas ficam, estudo com a cannabis. Os estudos eles disparam na década de 90, porque aí descobre-se, né, o mapa da coisa, né? Já sabia que funcionava, né? E eu acho que ali, antes dos anos 90, ainda estava muito na coisa da droga mal vista. Não, na década de 60, um grupo de Israel comandado por Rafael Mechoulam, eles chegaram a isolar, né, os dois canabinoides mais estudados, o CBD e o THC. Aí também deu um up, mas aí veio o proibicionismo e baixou de novo, entendeu? Aí agora a gente quer vencer o proibicionismo e sobe de novo. Então você vê, começou a subir os estudos, por quê? Porque os países regulamentaram. Então tem como estudar agora. Agora é proibido estudar a parada, tá ligado? Em alguns lugares, né? A gente ainda Sim, claro. A gente é proibido estudar também. Não, aquela história, tá na lei que sob permissão pode, né? Agora a permissão. Entendeu? A permissão sob autorização, né? É isso. Mas assim, continuando a batalha, assim, eu sonho num dia que a gente possa superar nisso. É um assunto, não só a maconha, mas as drogas em si, é um assunto que sempre me interessou bastante. E eu vejo que a única classe, minoria do Brasil, pelo menos quiçá do mundo, que pode sofrer preconceito, que pode sofrer abuso, que pode sofrer o que for e não tem problema, é o usuário de drogas. Você pode ver, a galera pega os nóias, joga, tranca mesmo e foda-se, perdeu os direitos, pô. Sempre o usuário de drogas é a única classe, assim, se pode se separar por classe, mas é uma galera lá que não tem respeito pelos direitos, não. A galera pode tirar onda com tudo na TV, com tipo uma coisa caricata do maconheiro, aparece sempre por aí. Ninguém. É porque talvez o maconheiro não se importe muito com esse tipo de coisa. Eu acho que é justamente esse mesmo ponto da questão mas cultural tradicionalista, entendeu? Tipo, todo mundo pode tirar onda com a cara da gente, então. É tipo isso. Não, e mais uma vez, né? De qual maconheiro, né, a gente tá falando, né? Porque é isso. Mas eu falo da questão social mesmo, tipo, preconceito contra, não falo nem só maconheiro, mas contra o usuário de droga. É legítimo, entendeu? Sim, porque... É legítimo. Você não pode ter um preconceito contra negro, contra mulher, mas é contra aquela usuário coisa, de droga... é porque do ponto de vista religioso é visto como pecado.
Do ponto de vista do direito é visto como crime. E do ponto de vista de saúde é visto como doente. Como é que você acha que o cara vai se sentir? Fudeu. Fudeu, então. Não tem como, né? Mas é entender que não é isso. Exatamente. Na verdade, assim, as drogas elas fazem parte, né? O que você precisa é saber, né? Saber o que vai usar, quem vai usar, em que contexto vai usar. Então, para a gente resolver esse problema, é muito mais uma questão de uma construção social. Realmente a gente não vai poder parar, não. Vai ter que batalhar muito, porque é um caminho longo, né? Mas é isso. A gente continua na resistência, né? É isso. E continua batalhando. Com certeza. Bem, aí, quer falar mais alguma coisa? Só para quem quiser procurar aí, seu Pedro Melo, tem aí suas redes sociais também. Qual é o grupo que você faz parte lá? Na verdade, assim, eu comecei a minha atuação, né, com a cannabis, né, prescrevendo e acompanhando pacientes nas associações, continuo até hoje, que é onde eu consigo atender as demandas sociais. Mas quais são essas associações? Só se a galera quiser procurar saber e tal. Então, eu venho acompanhando o trabalho da Cultive em São Paulo, entendeu? Recentemente eu fiz uma aula para um fórum, né, que foi desenvolvido recentemente, e a Acolher aqui em Pernambuco, né, eu faço parte ali da parte de pesquisa, e atualmente eu estou organizando minhas demandas assim particulares, né, da instância privada com um grupo, né, chamado Instituto Anandamida, que agora acabamos de lançar aí um curso de prescrição para médico, né, de acompanhamento terapêutico de cannabis pela editora Manoli, e está dando muito certo. Para mais médicos se tornarem... Eu desde 2017, se você buscar no YouTube, você vai ver que tem vídeos meus já participando de eventos na perspectiva de fazer curso de prescrição, porque a ideia sempre foi de que um número maior de profissionais médicos estejam prescrevendo mesmo, né, para conseguir chegar a mais pessoas, né, que esse tratamento ele chega pelo SUS, na verdade, é isso que a gente pretende, né, dar acesso ao tratamento com o uso da cannabis e dos psicodélicos pela rede pública, né, esse é o alvo, nesse ponto específico, né, mas a luta ela é mais ampla, com certeza. Sim, a gente falou muito, né? Tipo, exato. Quem acha que a gente está perto, está muito longe, e parece que cada vez está mais longe, mas é como você falou, não tem que parar de lutar, a gente vai continuar, né? E como é que é? Desobediência civil, e pronto, e se assumir, e ter consciência de quem você é, se seu uso é terapêutico, se seu uso é natural, não é? Eu acho se auto-observar é importante, né? Para o cuidado, né? Se auto-observar. De maneira geral. Pronto, então foi isso. Valeu também, obrigado. Eu agradeço demais, obrigadão. Parabéns pelo espaço, aqui um espaço aberto aqui. Massa, muito bacana. A gente é fantástica. Valeu, obrigadão aí pela oportunidade também. E a gente se vê no próximo aí, se inscreve no canal. Pois é. Deixa o comentário. É nóis. É nóis. Até a próxima. Valeu, até. Valeu. Valeu. Pronto.